Meu nome é Rodrigo, eu vou apresentar o trabalho do seminário de português. Nosso grupo é da turma L1B, Letra Técnica do primeiro ano. Nosso trabalho é sobre Machado de Assis, a gente vai comparar as obras O Caso da Vara, que está contido no livro Páginas Recolhidas, que foi lançado pela editora Garnier no Rio de Janeiro em 1899, e a obra Pai contra Mãe, que foi lançada no livro Relíquias da Casa Velha, que também foi publicada pela editora Garnier no Rio de Janeiro, mas em 1906. O Machado de Assis viveu no período de declínio do Império Romano e no início do período republicano no Brasil, que é um dos períodos de maior conturbação política da história. Ele foi importantíssimo porque ele refletiu e criticou essas desigualdades sociais, como a escravidão, na obra. Dá pra perceber isso na obra dele. Ele é uma figura importantíssima no movimento abolicionista, junto com figuras como essas que eu citei, Rui Barbosa, Luiz Gama, Joaquim Nabuco. É uma figura fundamental para entender a história do Brasil e ele reflete muito como se pensava. Ele critica o modo como se pensava na época, principalmente a burguesia, e mostra pra gente como que realmente era a escravidão na época dele, no final do segundo. Para falar da sociedade, a gente precisa olhar um pouco mais para a Europa. Na Europa, a gente estava tendo um antagonismo muito grande, principalmente depois das guerras napoleônicas, da época que Napoleão invadiu muitos países da Europa e tinha uma influência incrível sobre todos os países. Depois que ele caiu, ocorreram uma série de revoluções. Tá, então, para a gente entender esse antagonismo entre conservadores e progressistas, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Os conservadores nessa época, a gente pode dizer que eram as pessoas que defendiam e que participavam do Congresso de Viena e da Santa Aliança. O Congresso de Viena foi um congresso que ocorreu com uma série de chefes de estados que queriam restaurar o poder político que eles tinham antes de Napoleão, como a família de Bourbon na França, por exemplo. E a Santa Aliança, ela era uma ala militar desse pensamento, que realmente defendia com armas esse poder das famílias reais, o direito divino dos reis, que queria impor um pensamento totalmente cristão para a população europeia. Nessa época você tem que pensar que a Europa já tinha muita influência árabe e muita influência asiática, muita influência africana, dos... Eu esqueci o nome, mas não importa tanto. Falando dos progressistas, a gente pode citar a Revolução Liberal de 1830 e 1848. Eu não vou entrar muito nelas, porque ia ficar muito grande. Mas as revoluções liberais, elas eram uma série de movimentos e revoltas nacionalistas e liberais. Liberais no sentido de não absolutistas, de iluministas, que atacavam o Congresso de Viena, que pensavam totalmente diferente deles. Né? Olhando mais agora para o Brasil. Voltar na independência, que é para a gente conseguir entender como funcionava a sociedade. Na independência, o Brasil fez um pacto trilateral com a Inglaterra e com Portugal. O que isso significa? O Brasil falou para a Inglaterra que se eles apoiassem a independência deles, em pouco tempo eles iam acabar com a escravidão. Então era um pacto trilateral, porque também envolvia Portugal. Acabar com a escravidão em poucos anos, até 1850, se não me engano. Eles foram fazendo uma série de leis fracas que não mudavam muito a situação de verdade. Aí, um pouco mais próximo de 1880, por volta de 1860, a Inglaterra, que já tinha um fortíssimo, começou a ter uma maior influência no comércio marítimo. Isso provavelmente por causa da Segunda Revolução Industrial. Que nessa época a gente tem que pensar que em 1850 estava tendo a Segunda Revolução Industrial na Inglaterra. Começou também a ter um crescimento muito alto de revoltas dos movimentos negros e abolicionistas por causa muito da Guerra do Paraguai, que eu não posso entrar muito nisso, mas a Guerra do Paraguai ela fortificou muito o exército e ajudou muitos movimentos negros, porque o exército era basicamente feito de pessoas escravas, né? Além disso, por causa daquelas conturbações políticas na Europa, o Brasil também começou a sofrer muita influência dos movimentos republicanos positivistas, que surgiram com as revoluções liberais, que eram movimentos liberais, pelo menos em relação ao absolutismo, e nacionalistas.
e uma pressão muito grande de interesses econômicos pela extinção do tráfico negreiro e da escravidão do Brasil pela Europa, mas principalmente pela Inglaterra, que ela queria um mercado maior e queria mais mão de obra paga. Isso para ajudar na segunda revolução industrial, mas eu também não vou entrar muito nisso. Para entender a sociedade que a gente tinha no final do segundo reinado, no final do século XIX, na virada do século basicamente, a gente precisa levar em conta a migração, que foi um fator importantíssimo para a formação da sociedade que a gente tem hoje. Para entender a imigração europeia, a gente tem que lembrar que a Europa estava passando por uma certa crise econômica, que só ia ser resolvida depois da Segunda Guerra Mundial, ia demorar muito para se resolver. A imigração ela ocorreu por causa disso. O governo brasileiro tinha interesse na imigração porque ele queria uma política mais de embranquecimento, uma política racista. Mesmo depois da abolição da escravatura, o governo era extremamente racista e eles usavam a imigração como uma política de embranquecimento, porque os europeus, na sua maioria, eram brancos, principalmente os imigrantes. Por isso eles queriam essa associação europeia e também associavam a Europa à civilização. Então eles imaginavam que as populações da periferia não eram civilizadas, então se a gente migrar europeus, a gente vai ter uma sociedade mais civilizada. Que é também um pensamento racista, um pensamento que culminou em muita desigualdade social. Essa também teve um crescimento muito grande, um crescimento demográfico nessa época. Nas cidades, o Brasil começou a ser menos do campo e mais urbano nessa época. E isso realmente ia se consolidar só no governo Vargas, mas nessa época que começou. E o governo Vargas e a Primeira República, na verdade. A gente tem aqui os primórdios do pensamento do sanitarismo e do higienismo, que eram as políticas públicas de vacinação obrigatória, que a gente pode lembrar de algumas figuras, Oswaldo Cruz, esses sanitaristas importantes. A burguesia começou a ser urbana, os barões do café viviam em São Paulo, e os filhos deles iam para a universidade, então começou também a ter uma segregação urbana. O fenômeno da favelização ocorreu muito por causa disso, porque a gente pode citar, por exemplo, Getúlio Vargas naquela política que ele destruiu o centro do Rio de Janeiro, onde viviam pessoas pobres, para construir... Não, de São Paulo. Não, do Rio de Janeiro. Destruiu o centro para fazer um grande rio, mas aquele povo que já vivia lá há quase um século, eles tinham que morar em algum lugar. Então começaram a se afastar do centro e começou o processo hoje que a gente tem de favelização e das pessoas morarem muito longe do trabalho, muito longe da escola porque não tem acesso a dinheiro, esse tipo de coisa. Essa desigualdade urbana, a desigualdade social desse tipo e a imigração, a associação europeia com o povo brasileiro começou nessa época. A respeito da economia nessa época, a gente tem que pensar que, embora a gente tenha um crescimento urbano, o café ainda mandava no Brasil. O que realmente movia o Brasil era o ciclo do café, que nessa época o Brasil ainda era um grande produtor de café, até hoje mas depois começou uma plantação na Ásia, se não me engano na Indonésia, que lá a plantação era muito mais eficiente, igual ocorreu com a borracha. Então, depois teve um declínio, mas nessa época o café ainda mandava no Brasil, os barões do café, principalmente paulistas, no Vale do Paraíba, que era uma terra muito apropriada para a plantação de café. A gente também pode relacionar isso com a imigração, que muitos imigrantes, principalmente italianos, foram para São Paulo para plantar café. Essa divisão da imigração é muito complicada, eu não posso ficar falando sobre isso. Enfim, estava tendo uma expansão cafeeira do mercado do café nessa época, por causa do crescimento da Europa e dos Estados Unidos, demograficamente, mas também por causa das revoluções. O sistema do Brasil, principalmente a área de plantations, não era um sistema tão diversificado, o que não era bom para a terra, nem até hoje mas era o sistema mais eficiente. Acabou com a terra, o Vale do Paraíba hoje é podre, e também a Mata Atlântica lá foi destruída, mas na época dava dinheiro, né? Nessa época a gente tem que pensar que a escravidão, durante uma parte dessa época a escravidão ainda não tinha sido abolida,
Então, a mão de obra do café, na maioria do tempo, foi escrava. Isso também pode se relacionar com o desenvolvimento urbano, porque trouxe muita gente para o Sudeste para plantar café. Embora não era só a agricultura. Nessa época que começou o processo de industrialização no Brasil. Esse processo só ia se consolidar de verdade na era Vargas, com a CLT, que teve o início do sindicalismo. Só ia se consolidar de verdade daqui a uns 50, 60 anos. Mas nessa época que começou, uma das figuras mais importantes desse processo foi justamente o Barão de Mauá. E também tem uma história muito longa que eu não posso ficar falando aqui, mas ele que começou, ele que a gente pode dizer que é o representante da burguesia industrial do Brasil. Ele teve um papel muito importante também na abolição, porque ele era totalmente contra a escravidão. Ele teve empresas de telégrafo, empresas de gás, teve banco, uma série de coisas urbanas que mais tarde iriam se tornar realmente o processo industrial e a base industrial que a gente tem hoje no Brasil. A política, no fim do segundo reinado, é muito complicada de se entender, mas vamos tentar. O Brasil, antes da proclamação da República, vivia uma monarquia constitucional, que era basicamente o Dom Pedro II, que era o imperador. Ele governava, mas ele tinha que governar a partir de uma constituição, e também era parlamentarista. Então você também tinha uma espécie de Câmara dos Deputados, uma espécie de Congresso, que também tinha um poder muito forte no que acontecia no Brasil. Dentro desse parlamento, você tinha uma divisão entre liberais e conservadores. Os liberais eram federalistas, eles defendiam mais poder para os estados e menos para o governo central. E os conservadores pensavam justamente o contrário, que eles queriam mais poder para o governo central e menos para os estados. Embora essa divisão fosse meio... não fosse muito bem assim. O que a gente tem hoje que a gente chama de centrão, que é uma política sem ideologia, era mais ou menos o que acontecia aqui. A política no segundo reinado era muito na questão do poder, não era mais muito na questão da ideologia. Por isso que a gente pode dizer que teve aquele processo que a gente chama de parlamentarismo às avessas, que era essa alternância que tinha nesse cargo que era o presidente do Conselho de Ministros, que era um dos cargos mais importantes do parlamento, que o Dom Pedro II simplesmente alternava liberais e conservadores, porque não fazia muita diferença, os dois pensavam mais ou menos igual, só no papel que eles eram diferentes na ideologia. Certo. A gente ainda tinha, claro, a presença do poder moderador, que foi criado pelo Dom Pedro I para ter um poder absolutista na Constituição de 1824, que foi outra história. Mas que era tipo a gente tem hoje o poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. O Dom Pedro I criou um quarto poder, que era um dispositivo absolutista, que era para ele ainda ter alguma governança no Brasil, que era totalmente autoritário. E a gente também tem que pensar na influência da Guerra do Paraguai, que na Guerra do Paraguai que realmente o governo brasileiro organizou o exército literalmente o exército de solo, né? Nem a marinha nem a aeronáutica, é o exército. Que ele foi organizado e ele começou a ter uma influência fortíssima no governo do Brasil, inclusive por isso que na proclamação da República, tanto os primeiros presidentes foram todos militares, né? O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E também a gente tem a presença daquela foto que eu mostrei no slide anterior, que é a Escola da Praia Vermelha. Aquilo lá aquela que era o centro de ideologia. Centro de ideologia é difícil de falar, é difícil de explicar. Mas era um centro muito importante, ideológico, para o exército. E claro que a gente também tem o declínio da família real imperial. Por muitos fatores, estava desgastado. Também tinha os militares que fizeram um jogo político para falar que o império estava desgastado. Não estava tanto assim, mas eles conseguiram convencer o povo e eles acabaram caindo, né? O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura. Todos os movimentos em oposição ao clássico eram considerados românticos. Dessa maneira,
Os modelos da Antiguidade Clássica foram substituídos pelos da Idade Média quando surgiu a valorizar o folclórico e o nacional. O romantismo valorizavam o nacionalismo, incentivavam a exaltação da natureza pátria, o retorno ao passado histórico e a criação do herói nacional. Na literatura europeia, os heróis nacionais são belos e valentes cavaleiros medievais. Na brasileira são os índios, igualmente belos, valentes e civilizados. As obras de Machado de Assis fazem parte dos estilos literários romantismo e realismo. O realismo no Brasil teve como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita por Machado de Assis. Dentre as principais características do realismo, podemos citar a busca por demonstrar a realidade tal como ela é e a oposição aos ideais do romantismo, como a subjetividade, o individualismo, a fuga da realidade e a idealização da vida. As obras realistas tinham a representação da arte a partir de temas relacionados com a realidade social. Os artistas realistas estavam preocupados em apresentar uma realidade contemporânea segundo a veracidade dos fatos. Logo, o foco principal era analisar, compreender, criticar e transformar essa realidade. Os realistas utilizavam uma linguagem repleta de detalhes, com muitas descrições de ambientes e personagens. Eles prezavam por uma linguagem culta, clara, direta, objetiva e impessoal. Além disso, eles faziam críticas aos valores burgueses e às instituições da época. Eles também tinham como foco denunciar os problemas sociais, políticos, econômicos e culturais da época. O realismo presente nas obras de Machado de Assis tem geralmente como personagens os burgueses, que eram a classe predominante. Com isso, as obras enfatizam o contraste entre aparência e essência e desmascaram o jogo das relações sociais. Aborda a importante questão da escravidão e faz críticas aos valores éticos e morais da sociedade, por meio da típica ironia presente em suas obras, é indicado pela hipocrisia social. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição literária brasileira, fundada na cidade do Rio de Janeiro em 1897, pelos escritores Machado de Assis, Lúcio de Mendonça, Inglês de Souza, Afonso Celso, Graça Aranha, entre outros. Tem como objetivo o cultivo da língua portuguesa e da literatura brasileira. Machado de Assis foi presidente da Academia de 1897 a 1908, e somente em 1977 uma mulher foi eleita a ocupar uma vaga na Academia. O realismo brasileiro tem início com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que foi publicada em 1880. As principais características do realismo remetem a uma oposição ao movimento artístico anterior, o romantismo. Nesse sentido, opondo-se à idealização amorosa, os realistas representavam figuras humanas profundas, que fugiam aos estereótipos de herói, da amada ou do vilão, típicos do romantismo. Além disso, a perspectiva egocêntrica, muito comum na segunda geração do romantismo, é substituída por um olhar o mais objetivo possível, buscando representar a realidade de modo impessoal ou crítico, sempre afastando o olhar apaixonado dos objetos retratados. Meu nome é Laura e vou falar sobre a biografia do Machado de Assis. Seu nome é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Foi um contista, cronista, poeta, jornalista, romancista, teatrólogo, fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ele ocupou a presidência da academia por mais de 10 anos e, assim, a academia futuramente passou a ser chamada também de Casa Machado de Assis. Ele estudou como ele pôde, porque ele veio de família pobre, então ele não tinha meios para realizar cursos regulares. E com 15 anos incompletos, ele já publicou seu primeiro trabalho literário, que foi um soneto que foi publicado no Periódico dos Pobres. Ele trabalhou como aprendiz de tipógrafo, revisor, redator, escritor, crítico teatral e literário, como romancista, poeta, folhetinista, jornalista, cronista e etc. Tem grande importância social, né, porque ele foi um intelectual negro que conviveu com a escravidão e com toda a desigualdade social. Ele era autodidata e de uma origem bem pobre. E a importância literária dele é assim imensa. Ele publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas, mais 600 crônicas, inúmeras coisas assim. Sua lista bibliográfica é enorme.
E suas obras tinham presente assim, críticas sociais e políticas, o que era extremamente importante para a época. Então, ele é um dos maiores nomes da literatura brasileira, uma figura incrível, um gênio. Análise literária do conto Pai contra Mãe. O texto que estamos analisando possui um recurso muito comum na escrita machadiana, que é a ironia, presente em vários aspectos do mesmo. O conto apresenta duas temporalidades distintas. A primeira é onde se tem o narrador em si, que vai tratar sobre o momento após a abolição da escravatura. Já a segunda temporalidade diz respeito ao presente, ao momento em que a ação acontece na narrativa, que é anterior à abolição. A grande ironia da obra está presente de que o personagem principal, Cândido Neves, para salvar o seu filho, decide entregar ao senhor de engenho a escrava Arminda, que acaba abortando o filho que ela mesma esperava, após ser açoitada. E para compreender melhor todo este acontecimento, a gente tem que falar sobre o enredo geral da obra. A história ela gira em torno de Cândido Neves, que é um cara que tenta obter sucesso em diversas profissões, mas ele não se desenvolve bem em nenhuma. E aí, com isso, ele acaba tornando-se caçador de escravos, que é basicamente a profissão que sobrava na época. Quando você não obtinha sucesso em outras carreiras, você se tornava caçador de escravos. Cândido casou-se com uma mulher chamada Clara e decidiu constituir uma família com ela. Só que ambos não tinham condições financeiras nenhuma de sustentar uma criança, e mesmo assim tiveram. A tia de Clara sugeriu que o casal desse a criança à roda dos engenhados, pois a situação financeira cada vez ficava mais complicada e não tinha uma previsão de melhora. Ambos vão contra a decisão, mas o problema torna-se insustentável, e eles não têm mais o que fazer, então eles decidem levar a criança ao local. No caminho, Cândido encontra a escrava Arminda, que é a situação que eu falei anteriormente, no início da análise. E ele decide capturá-la para obter dinheiro suficiente a fim de manter a sua família e filho. Só que no momento da captura, Arminda revela que está grávida e ela implora para ter o seu filho em liberdade. Mas o Cândido ele não se importa e ele não demonstra um pingo de empatia sequer. Então, após o ocorrido, a Arminda sofre um aborto devido ao açoite do seu senhor e perde seu filho, o que leva ao título da obra, Pai contra Mãe, que retrata essa disputa entre Cândido, que representa a figura do pai, e Arminda, a mãe. E, obviamente, a Arminda é a prejudicada na história, pois era uma escrava e não tinha direitos na época. E também é interessante ressaltar a importância dessa publicação para a época, porque denuncia os absurdos ocorridos na visão de Machado de Assis, que era um escritor preto. Agora eu vou falar sobre a análise do conto O Caso da Vara. No conto O Caso da Vara, Machado enfoca o drama pessoal de Damião, o protagonista que deseja abandonar o seminário. O conto aborda a questão da escravidão e do jogo de poder que a relação encerra, onde a vilania do protagonista registra a intenção do autor em analisar as cruéis relações de dominação entre seres iguais, todos subjugados por um sistema político e social marcado pelo autoritarismo, mas que não hesitam em reproduzir e legitimar a opressão dos que são vítimas. Nessa obra, Machado de Assis busca destacar os valores éticos e morais de um conto publicado posteriormente à abolição e à proclamação da República. É um conto ambientado nos primórdios do Segundo Reinado, culminando em uma cena de violência típica da lógica escravista, a punição arbitrária de uma escrava doméstica. O conto Caso da Vara traz uma crítica aos valores éticos e às relações de dominação da época. Boa tarde, meu nome é João Augusto e agora eu vou falar um pouco sobre a comparação entre os textos O Caso da Vara e Pai contra Mãe. Apesar de livros diferentes, o contexto histórico de ambos os textos é o final do Segundo Reinado no Brasil, onde prevalecem características como a significante abundância de escravos, condições precárias à plebe e presença marcante da tecelagem manufaturada. Além do mesmo contexto histórico, ambas as escritas possuem críticas sociais intrínsecas em si, as quais possuem validade até os dias atuais,
com destaque especial para o egoísmo humano e a divisão social criada pela divergência de poder entre classes e raças, retratada no texto pela escravidão racial. Nos trechos abaixo, podemos ver como o escritor não poupa detalhes para descrever a tortura e açoites que os escravos sofreram. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Nossos 5 nomes estão no slide que eu estou apresentando agora. A gente é da turma L1 B, turma de 2020, do Cefet-MG, de Eletrotécnica. As referências bibliográficas estão nos 4 slides à